texto de hoje é a união mística, e esse tema promete, né? Porque é muito intrigante pensar no que os mestres querem dizer com união mística. Então vamos lá. Deveis permitir que o vosso santo ser crístico, porque nós sabemos, né? Nós temos um Cristo pessoal, assim como Jesus tinha o dele, nós temos o nosso. Vamos à figurinha de novo. Esta imagem, né, representa Jesus, e ele representa o nosso Cristo. Ele é um símbolo do que é o nosso Cristo, o Cristo que ele tem, nós temos. Por isso ele dizia: vós sois deuses, porque nós não fomos criados, né, diferente dele. Ele só está muito tempo avante, muito tempo à frente nossa, e portanto ele tem muito mais experiência, né? Então a gente segue o mestre, siga o mestre, siga o mestre. E o mestre, para ele estar ali nos guiando, ele já passou pelo percurso que nós estamos passando. Então ele sabe, né, o que está acontecendo conosco. Então deveis permitir que o vosso santo ser crístico seja a inteligência diretriz de vossas ações. Agora, só tem dois caminhos: ou é o santo ser crístico teu que vai te guiar, ou é a sua mente. A mente não quer largar o osso, não quer. Ela quer continuar na direção da tua vida. Ela que fica preocupada, deixa que eu faço, né? E lá no nível bem básico, mas bem básico mesmo, tem aquelas pessoas que não aguentam esperar outra pessoa fazer alguma coisa, ela pega e faz. Tá demorando muito, deixa que eu faço, e fica com raiva, né? Então vejam que aquela pessoa que demorou para fazer, ela é uma prova para você e você não percebeu, para mostrar como você é sem paciência e irritadiço. Então isso é um exemplo bem aqui básico, né? De como o nosso ego, nossa mente nos distraem de uma vida divina. Então o que eles estão falando aqui? Que é o nosso santo ser crístico que deve ser a nossa direção. Então, se eu aprendo com Sananda Jesus, né, todas e olha que não é tudo que está lá, e tudo interpretado meio certo, meio mais ou menos, né, e meio equivocadamente. Por quê? Porque eram humanos que ao longo da história, envolvidos com poder, e cada um tem o seu ego e tudo mais, não permitiram que algumas coisas ficassem, né? Também empurradinhos pela não-luz. A não-luz gostaria muito, mas não tudo. Porque o ser humano tem livre-arbítrio. Então, se eu adultero um livro, o conteúdo de umas palavras e tal, é porque eu achei que eu não entendi uma das coisas, eu não entendi. Então, isso aqui, se eu não entendi, isso aqui não serve. Como os cientistas fazem com o núcleo de uma célula, que falam que não serve, né? Não tem uma determinada função, né? E que o DNA, e vai. Tudo aquilo que os cientistas não sabem entender, não tem capacidade para entender, ele vai se excluindo, isso aqui eu não entendo, então isso aqui eu sou um gênio, né? Isso aqui não significa nada, então isso é ego. Agora, tem coisas que você entende, né? A não-luz, o humano entende que aquilo pode comprometer o poder dele, porque a igreja lá atrás, né? A igreja lá atrás, ela tinha o quê? Poder, ela tinha poder, né? E assim, são exemplos de como nós, com a nossa mente, vamos desvirtuando as coisas. Não foi assim que me ensinaram, e a minha religião não fala dessas coisas, e assim por diante. Cada um está onde tem que estar, não é? Desejo dar-vos mais assistência, mas é necessário compreenderdes que o santo ser crístico não é um ser à parte de vós,
e que ele não intercede a vosso favor apenas em épocas de crise. Por quê? Sabe, nós estamos lá, passando por uma dificuldade. Ai, meu Deus, me ajuda. Ai, meu Deus, né? Ai, meu Deus. Só lembra nesses momentos. E Deus está ali para ajudar nas dificuldades, não que não esteja. Mas quando as coisas estão boas, nem agradece. E quando as coisas estão boas, está tudo bem, não preciso de mais nada, tá ótimo. Então, essas pessoas esquecem de pedir coisas muito mais importantes do que resolver o problema delas. Porque devia fazer o quê? Por favor, eu quero ser um ser melhor, porque já acha que tá tudo bem, não tem nem noção. O que eu posso fazer para ser o teu melhor sócio, né? Como o Crayon dizia naquela oração da cocriação, estar dialogando com a presença divina eu sou. E esta figura aqui mostra o nosso santo ser crístico intermediando o caminho entre o eu aqui, que está vivendo a transmutação, e a nossa presença divina eu sou, que é para cá que a gente tem que ir. Passa por ele. Por isso que Jesus dizia, ninguém vai ao Pai sem mim. Porque é ele que é o instrutor, né? Só que ninguém entende. Então, a coisa mais linda que existe é quando você pede a todo momento, peça e receberás, né? Pede a todo momento onde você pode trabalhar, o que eu preciso trabalhar em mim. Então me manda uma situação, uma pessoa que vai mostrar para o meu ego, para a minha mente, que, nossa, eu fiquei com medo, então eu preciso trabalhar esse medo. Nossa, eu fiquei sem paciência. E aí você vai trabalhando essas coisas, que não são exatamente suas, né? Elas são de quem? Elas são das nossas memórias, né? Isso se chama autoconhecimento, não é? Que começa onde? Na autoobservação. Eu preciso dessas situações para que eu possa me observar e ver se eu ajo ou se eu reajo. Agir é com essa conexão com o seu santo ser crístico, e reagir é com a sua mente, com as suas memórias, né? De influência do seu cérebro reptiliano, do seu cérebro emocional, que não entende nada, só separa o que é dor e prazer, etc. Então, ele não é um ser à parte de vós, e que ele não intercede a vosso favor apenas em época de crise. Ele está a todo momento à nossa disposição, e a depender da situação, ele tem o poder de interceder mesmo sem você pedir, né? Quando acontece isso? Eu não posso dizer, porque cada um tem um histórico. Então tudo depende do histórico e do tamanho daquela prova, do tamanho da prova. Então, a depender do seu histórico, né, evolutivo, de tudo que você já fez, do seu banco, o seu banco de bônus hora, de tudo que está aqui, né, nessa parte colorida, parece um arco-íris. Isso aqui é seu banco de bônus hora, né? Aqui estão todas as coisas boas que você fez, né? O seu corpo causal. Então, aqui é que diz se você é merecedor ou não. E às vezes, a depender do seu merecimento, né? De tudo que você já fez de bom e da prova que vem, às vezes uma prova muito pesada. Então, vamos dizer assim, então vamos dar um empurrãozinho aqui, né? Porque dessa vez a gente pegou pesado com essa pessoa, né? Então, a gente é Deus, né? Porque não é o Criador. E o Criador pode ser Jesus também, né? Porque ele tem as criaturinhas dele. Ele não intercede a vosso favor apenas em épocas de crise. Gostaria de que sentisseis que ele está vivo, palpitando dentro de vós, justamente no foco de energia, no ponto central que forma a vossa individualidade.
ponto central que forma a nossa individualidade aqui, né? No nosso coração. Lá dentrinho dele, né? Aquele diamantezinho, a chamatrina, tudo aquilo que nós já sabemos, é ali que vive a nossa essência. O tal do filho de peixe, peixinho vem aqui. Jesus, por exemplo, é filho de peixe, de um peixão, né? Ele é um peixão. Ele tem os filhos dele também. Ah, mas não está escrito na Bíblia. Então não é para você estar aqui, né? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de outro nível, né? De criação. Não é nesse nível aqui de terceira dimensão, onde as pessoas têm que casar, se acasalar para poder, os animais e tudo mais, para gerar outros indivíduos, né? Não é disso que estamos falando. Por isso a gente chama de pós-graduação. Então, com uma cabeça rasa, sem aplicativos, você vai entender só com aquilo que você tem ali para interpretar, e vai interpretar tudo errado. Vai interpretar como uma criança de pré-escola, né? Então, é isso que acontece conosco, até conosco, né? Que estamos aqui suando para avançar não só em entendimento, porque isso aqui não adianta nada se não for praticado. Seguir Sananda, seguir Jesus, seguir Saint Germain, seguir Maria, seguir esses irmãos e outros tantos, né? Nós temos que seguir os passos que eles deram. O que eles fizeram de bom, não é? Que bate no meu coração. Nossa, eu queria ser igual fulano. Quantas vezes eu disse aqui? Eu, Ivana, queria ser igual a Baquita. Eu, Ivana, queria ser igual a Antônia, né? Que eu falo sempre desses filmes. Da excêntrica família de Antônia, de Baquita, né? Uma vontade de ser igual a elas. Essas mulheres maravilhosas, né? Gostaria que soubesse que ele está vivo palpitando dentro de vós, justamente no foco da energia, no ponto central da vossa individualidade. Permite que ele use os vossos olhos, lábios, mãos e pés, todos os órgãos que desenvolvestes para expressar-vos independentemente, porque vossa individualidade e o santo ser crístico deverão fundir-se em um só. Então, nós temos que usar todos os nossos sentidos, todo o nosso corpo físico, todo o nosso intelecto, todo o nosso amor. Intelecto, porque chega uma hora que você entende, né? Você entende o porquê de tudo isso. Por que eu escolhi esse caminho, né? Então eu vou por esse caminho. E eu uso todo o meu ser para ser, né? Todo o meu ser para ser o Cristo. Para deixar o Cristo descer em mim, né? Descer em mim. Mas não é que ele desce do nada. Ele desce quando eu subo até ele. Quantas as meditações nós fizemos, onde Jesus aparecia, nos abraçava e nós nos fundíamos com ele? Quantas vezes na academia quântica e nos exercícios meditativos? 5 anos, todos os dias. Todos os dias. Quantas pessoas estão aqui? Elas entram e saem, entram e saem, entram e saem, né? Algumas ficam. Algumas ficam, mas se você faz isso todo dia, é esta energia que é disseminada aqui, que envolve uma pessoa numa frequência vibratória que é um empurrãozinho, às vezes um empurrãozão, e as pessoas têm picuinha. Tem coisinha, e isso acontece em todos os lugares. Não vou mais nessa igreja, não vou mais nesse centro, não gosto do fulano. Fulano disse um negócio que, não posso acreditar. Não, falou um negócio que a pessoa não falou, né? Entendeu errado, e daí a mente vai falar, sai fora, né? Quando essa pessoa ouve o coração? Nunca, nunca. Sabe perdoar? De jeito nenhum.
Essa pessoa não tem energia boa, ela sempre fala isso, né? Essa pessoa não tem energia boa, esta pessoa não está canalizando, é o ego dela que está falando. É o ego dela reagindo dessa forma. Porque uma pessoa, para reagir, ela reage diante de um fato. E quem está fazendo a autoobservação, né? Quem faz esse processo de autoobservação, que é esse processo que te leva, né, ao encontro, à fusão com o seu eu crístico. Se você tem esse processo bem alinhadinho em você, você faz o quê? Né? Não tem que seguir o mestre? Perdoar, e eles não sabem o que fazem. E se eu estou, agora é ciência, né? Se eu estou vendo isso está acontecendo, né? O tal do efeito espelho, a ciência também explica isso. Se eu estou vendo isso, é porque isso está dentro de mim. Então, meu ego, isso que eu estou falando é o meu ego. Então, eu preciso fazer o quê? Esquece, segue seu rumo, vai fazendo as coisas. De repente, quando você assume que você reagiu em determinada situação, ou com uma pessoa, aquela outra e tal, você percebe que era as suas marcas do passado que vem vindo à tona, e nós sabemos que isso de vez em quando vai acontecer, né? Nossa, eu perdi a cabeça. Perdeu a cabeça literalmente, porque uma cabeça, quando ela como é que a gente diz? Quando ela tem os aplicativos, né, adequados, essa cabeça não vai perder a cabeça, ela vai simplesmente olhar para aquilo, né, como o Sai Baba diz, olha tudo com ternura, e vai entender que isso que eu estou vendo distorcido é meu, são as minhas provas. E quando eu digo que a culpa é do outro, o outro falhou, a culpa é minha. Culpa? Ih, que palavra horrível. Ninguém tem culpa, é responsabilidade. A responsabilidade é minha, porque a culpa é uma palavrinha que o ego e a mente humana gostam muito. Vou entender, né, o que o Niels Bohr tem para contar pra gente, né, para entender um pouquinho da interpretação da física quântica da natureza. É um livro bem trocado em miúdos, né? Mas hoje de manhã eu estava lembrando, sou eu agora, né? Eles entram a hora que tem que entrar. Biratan D'Ambrosio, que era um representante, um cientista, grande matemático, que trouxe a etnomatemática para o Brasil, e era representante, né, do Brasil na Unesco, uma celebridade dentro do meio dele, né? De uma humildade sem igual. E ele contava, né, que o Niels Bohr tinha uma ferradura de cavalo pendurada na frente da casa dele, assim, na porta de entrada. E as pessoas perguntavam para ele, mas você acredita nessas coisas? Porque dizem que ferradura dá sorte, né? Ele disse, eu não, mas as pessoas acreditam. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que a cabeça das pessoas tem poder, o pensamento das pessoas tem poder. Não era ferradura, era um símbolo. Quando as pessoas olhavam aquilo, elas disseram assim, é para ele ter sorte. Então elas pensavam isso. Ele acreditava mais no pensamento, no poder do pensamento das pessoas, do que na ferradura. A ferradura era só um símbolo. Quem fazia o serviço eram as pessoas, né? Dado o poder que a nossa mente tem de fazer caca, né? De fazer desgraça ou de fazer graça, né? Fazer gracinha, não no bom sentido, né? Fazer graça, criar coisas bonitas, alegres, evoluídas, viver de boa, ser o amor, perceber o amor em todas as coisas, perceber a possibilidade de crescimento em tudo que se vê, em tudo que se faz, né? Então, se alguém pisa no meu calo, eu vou extrair o melhor disso, beleza? Então vamos ao exercício meditativo de hoje.
É tão bom ouvir os pássaros cantando, não é? Aqui estamos ouvindo. O gorjear de uma ave, uma sabiá. Então se veja num lugar com muitas árvores e as aves cantam, cada uma no seu tempo, do seu jeito, no seu tom, com sua melodia característica, e você está ali. Parece uma orquestra. Alguém já esteve numa mata com bastante aves e você acorda com aquele som? Conforme os pássaros, os animaizinhos vão acordando, eles começam a saudar a vida. Um dia ela percebeu isso. No fundo da sua casa, essa possibilidade existia. No final da tarde eram os sapinhos. No início do dia, as aves. E começava uma, que acordava outra, que acordava outra, que acordava outra, e aquele som. Todos cantando. Até o dia em que isso acabou. Lembra aquele livro Primavera Silenciosa? Por que acabou? Porque o ser humano interveio na harmonia da natureza. Foi você? Eu não fiz nada. Mas você consome coisas e não tem noção de que aquilo que você consome tem um custo muito alto. Então, meus amores, a conexão com o nosso ser crístico não é só intelectual. Quando o amor é ativado dia após dia no seu coração, a tua forma de viver muda. Você fica mais em silêncio. Você dá menos importância por aquilo que as pessoas falam. Você permanece em paz. Vai seguindo, imitando o Mestre e vai descobrindo que viver assim é tão bom, é tão mais leve. O que você está fazendo da vida? Ai não, eu tenho que trabalhar. Agora eu não posso. Meus amores, uma reflexão dela que não é de hoje, sempre tem. Primeiro coloca a vida, a família, não está errado. Exclui o estudo, a espiritualidade, a meditação, a oração, o silenciar, porque agora a vida me cobra. A vida não te cobra isso, não. Então você, não, a sua mente, o seu ego, dão desculpa. Agora eu não posso por causa disso. Então você exclui. Quando isso nunca pode ser excluído da tua vida. Você pode escolher quaisquer coisas para dizer, agora eu vou ter que me afastar. Mas não a tua meta espiritual. Não os momentos de entrega. Não os momentos de expansão da consciência. Não, mas eu vou orar. Tudo bem. Muito bom. E o estudo? Agora não vai dar. E aí a tua mente começa a envolver o teu cérebro.
Daqui a pouco você esquece, porque não repetiu. Não é assim que a mente funciona? Para mudar, tem que repetir, ouvir de novo, repetir, praticar. Não muda. Então você começa aqui. E você fala, estudar agora eu não tenho mais tempo. Então vamos voltar para aquele lugar onde você ouve. E agora você vira 2. Um está na mata e o outro está no lar, no ambiente de trabalho, em algum lugar no mundão aqui. E outro está lá naquele lugar de paz, de natureza. Não dá uma vontade de falar, isso aqui eu não quero? Quero ficar aqui nesse lugar de paz absurda. É uma paz total. Quando você sente isso, você não quer aquilo. Aquele outro que fica nervoso, que se desespera, que não sabe o que fazer, que se irrita, que critica, que julga. Aquilo é pesado e quando você olha para aquele lá, você fala, não quero mais isso para minha vida. Mas se você permitir, esse aqui te dá o bote. Aquele que se desespera te dá o bote. E vai arrumar uma desculpa bem convincente para você se afastar dos estudos, das meditações e da cobrança, da prática. Porque se ninguém te cobra, você não pratica. E aqui nós cobramos não. Quem cobra? A vida. Ah, mas você disse que não é a vida. As provas, quando você entende que a vida te traz provas e que você precisa passar nessas provas para ir para a luz, para permanecer nesse lugar aqui de paz absurda. Aí é outra forma de entender. Tudo são escolhas e especialmente atenção. Sem atenção não há autoobservação. Se não há autoobservação, não há autocorreção. Se não há autocorreção, eu não mudo. Eu continuo igual. Por isso, muitas pessoas ficam em grupos eternamente, mas não mudam nada. Por quê? Primeiro, não tem atenção. São distraidíssimas. Se são distraídas, não se autoobservam. Se não se autoobservam, não percebem os pontos que precisam ser mudados, transmutados, trabalhados. Não perdoam, porque o perdão é libertador. Percebem? Nunca, queridos irmãos, queridas irmãs, coloquem nem a tua família em primeiro lugar, porque eles dependem do quê? Da tua sabedoria, da tua paz, do teu equilíbrio, das tuas palavras inteligentes, amorosas. Então você não vai poder fazer nada por eles, a não ser as pequenas coisas que a sua mente disse para você fazer. Eu sou Arcanjo Miguel e eu sou Saint Germain e estamos aqui à sua disposição. Gratidão. Tenha um lindo dia. Boa aula, não foi? E que meditação maravilhosa! E se você gostou, deixe o seu like e se não assina ainda o nosso canal, faça agora. Nós te agradecemos do fundo do nosso coração.